Boa noite. Depois de ser inaugurado oficialmente no último dia 22, o Hospital dos Estivadores em Santos permanece sem data para abrir as portas para a comunidade. A repórter Bianca Midledge tem as informações. Aquele mesmo vazamento que havia sido detectado no final do ano passado continua. E quem vai explicar melhor para a gente por que ele ainda não foi sanado é o Ronald do Couto Santos, que é chefe do Departamento de Obras Públicas da cidade. Ronald, então a gente viu aqui que todo o sistema está aberto ainda. O que acontece? Bom, após o dia 22, que foi o evento de inauguração do hospital, quando começamos o fornecimento de gás, percebemos perda de pressão no sistema, que demonstrou que haviam vazamentos no sistema, né? Desde então, a gente começou um trabalho de mapeamento, localização desses vazamentos. É uma rede muito extensa, ela é uma rede de gás que percorre quase que 100% dos ambientes do hospital e aproximadamente 1.500 pontos de consumo. Então, é um trabalho minucioso, a gente vem mapeando, atuando, estamos próximo da finalização do trabalho e acreditamos aí que nos próximos dias estejamos em condição de entregar essa rede para o hospital entrar em operação. A gente consegue ter uma data para isso? Como é um trabalho ele é consequência de testes e mapeamentos e ação. Você testa, identificou um vazamento, você faz uma ação corretiva, testa de novo a rede. Então, definir uma data específica a gente não consegue, a gente depende exatamente dos resultados dos testes. Agora, por que a maternidade, que seria aí o primeiro passo, né, a primeira parte a ser aberta, não pode funcionar neste momento? É importante a gente entender que os equipamentos que estão instalados no ambiente cirúrgicos e de UTI, principalmente, equipamentos de suporte à vida, eles são atendidos por esses gases. Então, se você tiver, por exemplo, um respirador artificial trabalhando e você tiver perda de pressão nesse sistema, o equipamento para de funcionar. E seria uma condição de risco para a mãe, para um bebê, enfim. Então, somente quando a gente tiver 100% de estanqueidade no sistema que a gente vai autorizar o funcionamento do hospital. Só para a gente entender, o hospital foi inaugurado no dia 22 de dezembro, com a presença do governador, enfim, e foi falado que seria inaugurado aí no dia 24, começaria a funcionar. Esse vazamento não foi detectado antes disso? Não, perfeito. A obra civil do hospital foi concluída em junho do ano passado e esse sistema foi testado à época. Nesse período entre a entrega da obra e a inauguração em dia 22 de dezembro, nós tivemos outras demandas acontecendo dentro do hospital em espaços compartilhados com esse sistema. Por exemplo, a finalização do sistema de ar-condicionado, sistema de lógica e informática do complexo, sistema de câmaras de segurança do complexo. Então, na nossa leitura, na finalização desse serviço, em algum momento ocorreu dano ao sistema que já tinha sido entregue. E só foi percebido nesse momento da inauguração porque o fornecimento de gás ele só acontece quando o hospital entra em operação. Ok, muito obrigada pelas suas informações. De Santos, Bianca Midledge para o Caderno Regional. A Sabesp foi multada pela Prefeitura de Guarujá em R$300 mil por ter deixado vazar esgoto na Praia das Pitangueiras. O acidente aconteceu no sábado. O esgoto que transbordou da tubulação da empresa chegou à faixa de areia da praia. Em nota, a companhia diz que assim que for notificada sobre a multa, vai apresentar sua defesa. Moradores do bairro Vila São Jorge, em Praia Grande, não aguentam mais os constantes alagamentos. Cansados, eles pedem providências à prefeitura. Essas imagens feitas com um celular mostram a Avenida João Batista Siqueira tomada pela água. Não dá para ver onde é a rua e onde fica a calçada. Segundo os moradores, nem precisa chover muito para isso acontecer. A água chega até a invadir quase até a porta da gente. O carro aqui, se a gente não chover, se a gente não colocar naquele terreno ali ou subir na calçada, a gente perde o carro. Quando eu vou para a igreja, né, enche, eu estou lá e eu quero vir dentro da água. Mas dá medo de ficar doente? Dá medo. Mas eu chego lá, venho lavado com sabão e lavo com álcool. Isso que eu faço. E não é só a rua principal que alaga. As vias paralelas também ficam cheias d'água. Na Silas Baltazar, na Lécio Messiano, tudo enche. As crianças vêm para a escola,
debaixo d'água, quando está muito cheio d'água, e os ônibus passam jogando muita água para as casas dos vizinhos, enche bastante. De acordo com a tesoureira da Associação de Moradores do bairro Vila São Jorge, a situação piorou depois da construção dessa praça, entregue há pouco mais de 2 anos. As pessoas perdendo os seus bens, né? Bens que às vezes nem são muitos, são poucos, né? As casas vão se deteriorando, né? Elas vão daqui a pouco, começa a rachar, você sabe que acaba tanto que enche, né? Apesar dos diversos pedidos à prefeitura, nenhuma melhoria foi feita. A gente fica convivendo com essa enchente aqui, entendeu? E vem um fala que vai melhorar, tem outro que promete isso e fica do mesmo jeito e a gente não sabe o que fazer. Tem reclamação, tem ofício junto à prefeitura para poder verificar o que está acontecendo com esse alagamento, né? E a prefeitura? Manda vir alguém, mas não está sendo resolvido nada. A Secretaria de Serviços Urbanos diz em nota que vai enviar uma equipe ainda esta semana para realizar a desobstrução na rede. E aproveita para dar um puxão de orelha nos moradores. A população é que joga lixo em locais inadequados. Lixo que acaba sendo carregado pela chuva, obstruindo a tubulação. Quanto à praça citada na reportagem, esclarece que é um espaço onde é realizada a Feira Livre do bairro. O local conta com grelhas para escoamento da água da chuva ligado ao sistema de drenagem municipal. Neste final de semana aconteceu a primeira ação Saúde na Tenda montada na Praia do Itararé, em São Vicente. A atividade faz parte do Verão Total. Banhistas também receberam orientações de como se proteger dos raios. Cuidar da saúde deve ser prioridade, mesmo para quem está a caminho da praia. Nesse estande montado no Itararé, em São Vicente, moradores e turistas tiveram a oportunidade de aferir a pressão e fazer o teste de glicemia. As amigas Rosa e Silvia não perderam tempo. Antes do lazer, uma parada estratégica para saber se estava tudo em dia. Tem que ter o acompanhamento de pressão, de glicemia. Isso dá mais qualidade de vida, eu acho. A pressão está ótima, graças a Deus. O calor intenso costuma castigar os idosos. Quem já passou dos 60 deve ter atenção especial. A aposentada Maria Elza estava voltando da praia e também decidiu checar a pressão e glicemia. A pressão está um pouquinho alta, mas é do esforço de andar na água e a glicemia está ótima. Acho que todo lugar deveria ter isso, pelo menos uma vez ou outra, né? Essa foi a primeira ação saúde realizada pela Prefeitura em parceria com a Associação de Profissionais da Enfermagem do Litoral Paulista. Temos uma preocupação em estar levando esse tipo de atendimento aos bairros do município. Posteriormente será realizada durante todo o ano e sempre em bairros diferentes. Por cultura popular, né, a maioria da população procura atendimento de saúde sempre quando está doente, quando está afligida de dor. Então, a nossa preocupação é a prevenção. A Ação Saúde faz parte do Verão Total, projeto realizado pela Prefeitura que reúne várias programações pela cidade. No mesmo local, a Defesa Civil também montou um estande para orientar moradores e banhistas sobre os cuidados com os raios. Em todas as cidades aqui da Baixada, todas elas estão com essas faixas de alerta à população. O raio, efetivamente, o resultado é a descarga elétrica do choque entre nuvens carregadas. No primeiro dia do ano, circulou nas redes sociais um vídeo impressionante que mostra o momento que um raio atingiu Thaline Campos, de 25 anos, na Praia do Sonho, em Itanhaém. Ela teve uma parada cardiorrespiratória e continua internada num hospital em Guarulhos, na Grande São Paulo. Para evitar acidentes desse tipo, os profissionais da Defesa Civil entregaram pela praia panfletos informativos com as principais orientações sobre como agir durante um temporal. Raio, saia da água, procure um local seguro, não é dentro do carro. O carro ainda é razoavelmente seguro porque ele tem os pneus que tem borracha. Não fique debaixo de um guarda-sol, que você tem o cabo que mantém o guarda-sol aberto, que é de metal. Saia do mar, porque você tem a atração, água e raio. Nos últimos anos, serviços online como o Netflix para filmes e o Spotify para música substituíram meios tradicionais de entretenimento. Acabaram com as locadoras e agora ameaçam inclusive serviços de TV por assinatura.
Mas um projeto do governo prevê o pagamento de novos impostos. E para falar mais sobre o assunto, nós recebemos o advogado Robson Amador, que é especializado em direito tributário. Robson, boa noite. Seja bem-vindo aqui ao Caderno Regional. Boa noite, Irã. Só para a gente situar, né, o telespectador, esses serviços não pagam impostos ou tem uma taxação diferenciada, Robson? Não, são serviços que pagam impostos. Sim. Não pagavam impostos, não estavam pagando o ISS, que é o imposto municipal. Sim. Outros tributos, federal, estadual, eles já pagavam como qualquer outra empresa. Tá. A novidade foi a inclusão desses serviços nessa nova lei complementar, que é a número 157 de 2016, que foi promulgada pelo nosso presidente agora no último dia 30 de dezembro. Né? No final, nos últimos atos da sua atividade como presidente no ano passado, ele publicou essa lei, trazendo uma nova modalidade de tributação sobre esses serviços. Esse é o imposto municipal, você falou? Esse é o imposto municipal, imposto sobre serviços. E como é recolhido, então, no caso? Cada cidade vai fazer essa cobrança? Sim, cada município tem a sua competência para legislar sobre este assunto. Tá. De modo que a lei complementar, ela estabeleceu regras gerais para todos os municípios do Brasil. Entretanto, cada município tem a sua autonomia para legislar algo a respeito. Por exemplo, a lei complementar trouxe que a alíquota será de 2%, a alíquota mínima. Ou seja, cada município poderá estabelecer uma alíquota que pense ser a mais justa para o seu município. Então, a partir de 2%, poderá ser 2,5%, 3%, enfim. Né? Então, terá essa autonomia para legislar acerca desse assunto. Mas aí, nesse caso, Rob, só para tentar entender melhor, independe do número de assinantes, por exemplo? Sim, na verdade, é a disponibilidade do acesso. O que é importante... Se existir na cidade essa disponibilidade... Sim. Veja, se a empresa estiver sediada, por exemplo, aqui no município de Santos, ela vai estar recolhendo para o município aqui de Santos. Né? De modo que, o que é importante que o nosso telespectador que está nos assistindo entenda a ideia dessa lei, e o que está se discutindo, pode ter certeza que haverá muitas discussões judiciais acerca desse assunto, e uma maneira, só para que vocês possam entender, discute-se muito se é constitucional ou não a cobrança. Por quê? Você dar a autorização, conceder a autorização para que o telespectador, a pessoa que esteja lá assinante de um desses canais, possa ter acesso ao conteúdo, isso não é um serviço. Né? Trazendo um pouco a nossa memória, por exemplo, as locadoras de VHS, por exemplo, elas não pagavam, porque elas cediam, né, um produto. É diferente de prestar serviço. Como se fosse um aluguel, no caso. Exatamente. E o Supremo Tribunal Federal já ditou uma súmula vinculante já há muitos anos, a número 31, que diz que não cabe ISS sobre locação. Né? Na verdade, o que houve foi uma evolução tecnológica. Que é uma locação online, no caso. Locação online, porque você não fica com aquele conteúdo em definitivo. Né? Você tem ali um período, uma permissão de uso. Exatamente. Então, por esse motivo, pode ter certeza que haverá muitas discussões, inclusive as empresas, já tomei conhecimento, as empresas, né, que estão aí explorando esse mercado já estão movimentando o seu departamento jurídico para discutir isso. E também uma outra colocação, Robson, que nem, por exemplo, essas empresas normalmente não são sediadas nem aqui no país. Justamente. Não, tem sede fora do país. E mesmo assim serão tributadas, você pode ter certeza. Então, mas aí é um complicador a mais também, eles podem alegar isso também, não pode, no caso? Esse é um dos motivos, né? Porque senão, por exemplo, vamos pegar o caso da Netflix, por exemplo, que aí é a mais conhecida. Se ela tivesse uma sede aqui em Santos, uma em São Vicente, uma em São Paulo, uma em Brasília, uma... Mas como que o governo vai resolver essa situação? Onde está sediado a residência do assinante? Do consumidor, no caso. Do consumidor, né? Então, ou seja, todos os municípios acabam ganhando a arrecadação tributária por conta disso, porque basicamente esse serviço já está explorando praticamente todos os nossos municípios. Isso é lei já? É medida provisória? Não, lei complementar. Lei complementar. Lei complementar, quer dizer o seguinte... Já está aprovado, então. Sim, houve uma propositura do Executivo, pelo nosso presidente da República, Congresso Nacional, Senado Federal e a Câmara dos Deputados aprovaram. Isso foi publicado no dia 30 de dezembro. Isso, consequentemente, significa um reajuste no valor das assinaturas, porque todos eles vão repassar esse custo, né, para para os consumidores. Né? Bom, mas deve gerar discussão, né, como você mesmo já colocou. Com certeza, eu já tomei conhecimento que
muitas dessas instituições já estão movimentando seu departamento jurídico. Até porque é uma situação irreversível, né? Esses sistemas que oferecem online estão surgindo novos, né? Que nem o Brasil agora está recebendo a Amazon.com também, que é uma concorrente da Netflix. Os provedores de acesso à música, né? Por exemplo, como Spotify e outros tantos que já estão surgindo. E as próprias emissoras, por exemplo, hoje estão criando sistemas próprios de streaming também de vídeo, né? Exatamente. Mesmo as TVs abertas, por exemplo, estão criando aí sistemas para oferecer o conteúdo que eles veiculam de forma de aluguel, né? Exatamente. De alguma maneira. Por um período. Via internet, via streaming também. Né? A grande discussão, Irineu, que nós não estamos aqui diante de um serviço. A Constituição Federal já estabeleceu o que é serviço. O serviço é algo que traduz uma obrigação de fazer, ou seja, não se caracteriza como serviço. Deverá haver um esforço humano. Aqui não há esforço humano algum para ser tributado. Né? O que está sendo tributado aqui é a cessão de uso por meio de uma senha, né, por um conteúdo disponibilizado pela empresa. Robson, aproveitando a sua presença aqui, já que você é especialista, né, em tributos, falar um pouquinho a respeito do Simples Nacional. Queria que você explicasse, né, para as pessoas, para entenderem, para quem não está habituado com isso, o que é o Simples Nacional e quais são as novas regras e se ela traz alguma vantagem para os microempreendedores. Veja, o Simples Nacional é um programa de unificação de cumprimento de obrigações tributárias. É uma forma de tentar facilitar, né, desburocratizar, né, para os empreendedores. O cumprimento das obrigações tributárias para um microempreendedor ou empresa de pequeno porte, né? Essas empresas, elas até o final do ano, elas poderiam aderir a esse programa, aquelas que oferecem R$360 mil por ano, né, para as empresas chamadas microempresas, ou R$3,6 milhões por ano as empresas de pequeno porte. O governo trouxe uma novidade, aumentando esse limite para 480 mil e 4,8 milhões, respectivamente, né? Microempresa e empresa pequeno porte. Foram incluídas também outras empresas, outras atividades nessa nova lei que trouxe essas mudanças, né? Justamente para tentar estimular as pessoas jurídicas, né, o pequeno empreendedor inclusive, a poder ter acesso a esse programa. É uma tentativa de tirar da informalidade, né? Com certeza, aumentar a sua base de arrecadação e ao mesmo tempo que você traz um benefício, se é que podemos dizer assim, com certeza o governo tem o interesse de aumentar a sua arrecadação. Não há dúvida a respeito disso. É uma boa ou não, Robson? Eu penso que sim. Na verdade, eu penso que é justo, porque esse limite que nós tínhamos já era um limite que há quase uma década, e esse valor não foi corrigido, por exemplo, com base nos índices da inflação. Entendi. Como a nossa tão sonhada, necessária correção da tabela do imposto de renda das pessoas físicas, que isso não acontece jamais. Essa é a pior de todas. Né? E aí mais pessoas vão ingressando dentro da faixa de tributação. Diminui o número de pessoas isentas. Exatamente. Né, e as empresas pequenas, de pequeno porte ou microempresas, tinham dificuldade porque sempre extrapolavam o limite por conta da defasagem dos valores. Né? Agradecer aqui o Robson Amador, que é especializado em direito tributário. Robson, muito obrigado, viu, pela entrevista e uma boa noite para você. Sempre um prazer tentar aqui desmiuçar um pouco as obrigações tributárias. É sempre bom, obrigado. Até fevereiro acontece o Verão Total em São Vicente. Na tenda montada na praia do Itararé, tem programação para toda a família. Entre um mergulho e outro, que tal fazer uma atividade sem sair da praia? Foi o que essas pessoas fizeram no Itararé, em São Vicente. Dançaram muito hip hop na tenda montada na areia. Isso aqui é pura diversão. Já tinha feito hip hop antes? Não, ainda nunca fiz, é a primeira vez. O que tá achando? Maravilhoso, né? É um novo ritmo, a gente tem que aprender. A gente tá aqui para aprender cada vez mais. A dona de casa, Mirna, de 70 anos, nunca tinha dançado hip hop e adorou. Eu adoro, né? Uma delícia, né? Bom pra mente, bom pro corpo. Tem coisa melhor, é saúde, né? Qualidade de vida. André aproveitou para se divertir com o filho Davi, de 9 meses. Legal, tô gostando. Animado, né? Como quer vir pra praia e poder fazer uma atividade? Eu prefiro dessa forma. Eu prefiro uma tenda, sem sol, prefiro assim. A aula animada ficou por conta do professor Anderson Oliveira. O hip hop é para todos, né? Não tem idade, não tem porte físico. Então a gente procurou passar algo bem, não só básico, como interativo também, para todas as idades, para todas as pessoas.
Enquanto os pais dançam, as crianças aproveitam para brincar e pintar nesse espaço. Todas as atividades na tenda fazem parte do projeto Verão Total. Tem alongamento, orientação sobre alimentação. No finalzinho da tarde para a noite nós temos a parte musical, tem um ensaio ao vivo, que são bandas da cidade, que ensaiam nos estúdios e a gente permitiu que eles viessem aqui fazer um ensaio para as pessoas entenderem como é que é um ensaio. Depois tem também grupos da cidade, grupos da região, de todos os estilos, sertanejo, pagode, samba, todos os estilos musicais. A programação acontece até fevereiro, de quinta a domingo, das 10 da manhã até as 10 da noite. E uma opção de passeio para as crianças neste período de férias é o shopping. Os locais estão com atividades especiais para a garotada. Um verdadeiro castelo repleto de bolinhas. São mais de 300 mil de todas as cores. Nesse espaço de 120 metros quadrados, a criançada aproveita. O que você falou que era o mais divertido que você acabou fazendo? Enterrar aqui. É divertido? O problema é que não dá para levantar. O brinquedo reúne torres, escorregadores e tobogãs. Danilo Soares trouxe o filho Davi de 3 anos. É uma opção legal, né? Diferente, né? Foge um pouco dessa linha de praia que tem aqui só. E é uma opção legal no shopping. Acho que a criançada vai gostar bastante. Mas está enganado quem pensa que o brinquedo é só para as crianças. Os adultos também podem entrar e se divertem mais que os filhos. É bom que os adultos aproveitem. A gente volta a ser criança, não dá nem vontade de sair, né? O ingresso custa R$15 e dá direito a 15 minutos. Após o período, é cobrado um adicional de R$1 a cada minuto. De segunda a quinta-feira, até às 3 da tarde, tem valor promocional. O brinquedo fica no shopping até o dia 5 de março. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 10 da manhã até às 10 da noite. Domingos e feriados, a partir do meio-dia. O endereço do Shopping Parque Balneário é a Avenida Ana Costa, 549, no Gonzaga. Nesse outro shopping no Gonzaga, a diversão é na Polinésia. Durante as férias, a criançada aprende um pouco mais sobre a cultura maori. Também tropical, a criançada está se divertindo bastante. Nós temos programação de quinta a domingo no shopping. Aqui os pequenos podem fazer tatuagens, pinturas e ainda produzir os seus próprios colares. Janaína trouxe o filho Heitor de 4 anos. A gente acaba ficando sem opção, né? E o shopping é uma opção. Tô adorando. Outra diversão fica por conta das caricaturas feitas pela equipe Caricartoon. Com o valor de R$10, a pessoa pode levar uma lembrança das férias para casa. A gente faz tanto ao vivo quanto por foto também. E aí é só trazer a foto que a gente pode fazer na hora. E acaba atraindo bastante, né? Pais, família, criança. Sim, é um entretenimento, né? A família vem, se diverte e ainda leva a recordação do shopping, né? Que isso que é o mais bacana. As atrações podem ser conferidas até o último fim de semana de janeiro. As oficinas para as crianças acontecem quintas e domingos, das 4 da tarde até as 7 da noite. E as caricaturas aos sábados e domingos, das 3 da tarde até as 7 da noite. O Shopping Pátio Iporanga fica na Avenida Ana Costa, número 465. A edição de hoje fica por aqui no Santa Portal. Você continua bem informado. Eu volto amanhã. Tchau.